Você sabe a diferença de um relacionamento tóxico e de um relacionamento abusivo? Me acompanha no início dessa jornada, eu vou te mostrar minha rotina e contar um pouquinho da minha história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Depois de longos 11 anos, eu decidi pôr um fim no meu relacionamento com o pai dos meus filhos. Tomei a decisão e a atitude de sair de casa, com uma bebê de 1 ano e meio e gestante do segundo filho. Antes de te contar um pouquinho da minha história, eu gostaria de te dizer uma mensagem que diz muitas verdades sobre nós mães e mulheres. Não há ser humano na face da terra que aguente o tranco de organizar a casa, fazer o almoço, fazer a janta, cuidar dos filhos, passar pano na casa, lavar banheiro, colocar roupa na máquina, estender, guardar, trabalhar, se virar nos 30, se revirar, se desdobrar, sem que a saúde mental, física e emocional sejam comprometidas. Geralmente, chegamos ao final do dia com sensação de fracasso, de que deveríamos ter mais braço e ser de aço. Chegamos em débito, especialmente consigo mesmas, cabelo sempre preso, algo público e notório. É que as mães sempre se deixarão por último. Ao invés de se aproveitar dessa vulnerabilidade emocional das mães, observe, não é à toa que vem tensão, sobrepeso, dores musculares, depressão. Autocuidado em declínio dá nisso. Nos tornamos insuportáveis, chorosas, estressadas, sem paciência, sobrecarregadas. Doentes, tem dias que dói na alma. Sentir que somos insuficientes, impotentes, que não estamos dando conta de tudo. Mal sabemos que nos cobramos o sobre-humano, que na verdade não é que não damos conta de tudo, é que não tem como dar conta de tudo. Muitas de nós seguem tentando. Esse é o mundo das mulheres insuportáveis, um mundo sem rede de apoio muitas vezes. É preciso muito cuidado com as mulheres insuportáveis. Elas podem estar por um fio, implorando por um braço estendido, disposto a ajudar. Observem mais as mães. Eu conheci o pai dos meus filhos com 16 anos de idade. Eu trabalhava e estudava. Ele foi na porta da escola para me conhecer. Eu tinha 16 e ele 29. Faltavam poucos meses para ele completar 30. E como eu sempre tive abertura com os meus pais de chegar, sentar e conversar, eu abri o jogo. Eu cheguei em casa e falei: mãe, eu conheci um rapaz, ele é mais velho do que eu e a gente gostaria de sair. Então os meus pais aceitaram, ele foi me buscar na porta de casa e nós fomos rumo ao primeiro encontro. Só que antes da gente se conhecer pessoalmente, a gente já se conversava pelo celular, na época era SMS e um amigo em comum nos apresentou. Quando a gente começou a ficar, eu sempre conversava com os meus pais. Dizia que estava com ele, mas que não era nada sério. Eu recebi vários conselhos dos meus pais, porque a gente sabe que um pai e uma mãe nunca quer ver o nosso mal. E se a gente escutasse todo o conselho, eu tenho certeza que a gente nunca quebraria a cara nessa vida. Mas quem não aprende com amor, com certeza aprende com a dor. E se você não quer aprender com os seus pais, pode deixar que a vida ensina. Minha mãe uma vez chegou a dizer: se você continuar com esse cara, você esquece que você tem mãe. Meu pai chegou a falar: Monique, ele tem idade de ser meu amigo, não seu namorado. E eu, no calor da emoção, continuei. Só que continuei ficando escondido. Totalmente errado. E eu me arrependo por isso até hoje. Então chegou um certo ponto que os meus pais aceitaram. Porque se eles não tivessem aceito, eu teria continuado escondido e aí seria pior. Então a gente sentou, conversou. Teve um final de semana que ia acontecer uma festa. E aí os meus pais mandaram eu chamar ele. E nessa festa ele pediu a minha mão em namoro. 2 anos depois, eu já estava morando na casa dele. Quando eu pensei que ia começar a viver uma lua de mel, as mil maravilhas, como todo adolescente sonha, eu tinha percebido que eu tinha entrado num pesadelo.
consequência das minhas escolhas erradas. Uma das coisas bizarras que aconteceram comigo foi há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando a minha avó faleceu. Saindo do enterro da minha avó, nós estávamos no carro, uma amiga minha no banco de trás, e ele simplesmente mexeu com uma mulher na rua. Eu estava dentro do carro, ao lado dele, e ele mexeu com uma mulher na saída do enterro da minha avó. Antes que vocês me perguntem, Monique, como que você conseguiu viver num relacionamento abusivo durante 11 anos? Eu tentei por diversas vezes sair. E quando a gente não consegue, se torna um ciclo vicioso. Você entra e sai o tempo inteiro. É uma roda gigante, você não consegue sair, ela não para. Você roda, roda e sempre acaba no mesmo lugar. E muitas das vezes, quando a gente tá dentro, a gente não percebe. Quando a gente acorda, às vezes não é que é tarde demais, é que já passaram anos. E aí você começa a enxergar e perceber. Mas quem tá do lado de fora da relação consegue enxergar e ver tudo o que tá acontecendo. Mas a gente fica numa cegueira emocional, espiritual tão grande que você não percebe. Ainda mais quando nós somos dependentes financeiramente e emocionalmente. Não é tarde. Você consegue. Seja forte. A gente precisa ter força, foco, fé, determinação, coragem, atitude. Se você é mãe, olha para os teus filhos, vê se ele merece passar por isso. Como eu estava morando na casa dele, eu era constantemente mandada embora. Ele me chamava a polícia para me tirar de dentro de casa. Ele chamou a polícia, eu grávida, ele chamou a polícia, eu com a filha pequena nos braços. Porque toda vez que a gente tinha uma discussão, eu tinha que sair. Lógico, a casa era dele, não era minha. Então eu tinha que pegar minhas coisas, enfiar em sacos de lixo e ir embora. Eu aceitei, chorei, suportei coisas que eu nunca imaginei na minha vida passar. Eu era xingada de lixo, de merda, de bosta. Hoje em dia eu carrego tantos traumas, eu tenho tantos gatilhos que eu não gosto mais de carnaval. De tanto perdido que eu tomei, minhas amigas encontravam ele em bandas de carnavais. Quando eu estou em alguma rede social e eu vejo fotos de balada, meu coração começa a acelerar. Eu tenho gatilhos, que eu tenho a sensação de que eu vou ver ele ali em qualquer imagem. Por quê? A gente morando na mesma casa, estando no mesmo teto, ele me deixava em casa sozinha, ia pra balada, saía com os amigos. E Deus sempre me mostrava. Deus nunca deixou nada em oculto, ele sempre me revelava. Às vezes eu estava na rede social ali aleatoriamente e de repente eu via uma foto dele na balada, sem eu procurar. Eu nunca fui uma mulher de procurar. As coisas sempre vinham até a mim naturalmente, sem eu querer saber, sem eu precisar ir atrás. Então sempre vai haver sinais. Se atente sempre aos sinais. E a gente sempre brigava. Eu sempre fui uma menina insegura, muito jovem, imatura. Outra vez ele me humilhou porque eu esqueci de fechar a porta da geladeira. Ele me falou que eu não servia pra nada, sendo que foi algo, não foi proposital, foi sem querer. Sabe quando a gente vai usar a geladeira e a porta não encosta? Eu fui humilhada, porque eu não consegui fechar a geladeira, então eu não servia pra nada. E por mais que eu sempre tentasse dar o meu máximo ou fazer as coisas pra agradar, nunca tava bom. Ele sempre arrumava uma desculpa pra eu ser a errada da história, pra ele ter um motivo pra poder sair. E das várias vezes que ele me expulsava de casa, até porque a casa era dele, eu já morei com a minha irmã e meu cunhado de favor, eu já morei com o meu pai de favor, eu já morei com a minha mãe de favor. E aquela menina que começou a trabalhar de CLT registrada aos 14 anos, que trabalhava, estudava, fazia curso técnico, aquela menina morreu. Porque eu não tinha mais a minha independência, eu não vivia mais a minha vida. Eu deixei de me dedicar às minhas coisas. Eu não tinha uma bolsinha com um alicate, coisas de unha, pra eu mesma fazer. Eu nem precisava ir no salão, eu mesma podia fazer em casa. Eu não tinha. Para eu conseguir alisar a raiz do meu cabelo, eu tinha sempre uma amiga chamada Letícia. Ela sempre fazia o meu cabelo no fundo da casa dela, e eu lembro até hoje. Ela pintava, ela alisava, mas depois eu tinha que pagar.
Lógico, né? Até porque ninguém trabalha de graça. E eu sempre tinha que fazer por merecer. Eu tenho traumas, feridas na alma, gatilhos. E agora que eu me tornei mãe, os meus filhos não podem viver assim. E é por eles que eu estou aqui, morando de favor na casa da minha mãe, junto com o meu avô. Ela nos acolheu, porque se não fosse a minha mãe, eu não sei o que seria de mim. A minha mãe trabalha fora, então eu tento dar conta da casa. Às vezes não consigo fazer a comida, até porque tem as crianças. Eu falo que eles são quase gêmeos, né? São dois pequenos. Quem é mãe solo sabe o quanto é difícil a gente conseguir dar conta. Graças a Deus eu consegui colocar eles na creche. E agora é vida que segue. Se eu estou aqui gravando esse áudio, mostrando esse vídeo, é para você ter esperança. Você também consegue. Chega de sofrer, chega de chorar. Nós iremos vencer juntas. Se você está vivendo num relacionamento tóxico e abusivo, você vai conseguir sair dessa. Eu consegui, você também consegue. Quer mais um fato bizarro? A gente morando no mesmo teto, estando na mesma casa, eu cheguei tarde do trabalho, porque eu trabalhava em shopping. Ele não estava em casa. Segundo dia, ele não chegou. Terceiro dia, cadê ele? Ele foi aparecer depois de dias, sem falar nada. Depois de muitos meses, eu descobri que ele tinha feito um cruzeiro. Era um cruzeiro esse que estava planejado há 1 ano, a gente morando dentro do mesmo teto. Ele já estava comprando roupas, sapatos, escondendo para fazer esse cruzeiro. E assim que eu descobri, eu fui questionar, ainda saí como errada, e eu morava na casa dele e tinha que ficar calada. Saiba que o relacionamento abusivo, ele não se baseia apenas em violência física. Quando ele te dá um tapa, quando ele te dá um murro, quando ele te empurra. Existe a violência emocional, a psicológica, a emocional, a verbal. Sabe depois daquela discussão? Quando ele dá aquele esbarrão proposital, aquele empurrão entre a parede? Isso é violência. Sabe quando ele te xinga de lixo? Isso é um abuso. Outra vez nós iríamos sair, eu me arrumei, porque eu passei um batom vermelho. Ele me chamou de vagabunda. Isso é abuso. Quando a gente saía e algum homem me olhava, a culpa sempre era minha. Eu era culpada quando algum homem me olhava. Isso é abuso. Eu já passei noites sem dormir, sentada na calçada esperando ele chegar. Ele chegou de manhã em casa. E eu, que nunca gostei de ficar sozinha, comecei a aprender a ter que ficar sozinha. Que apesar de ser, entre aspas, casada, morar na mesma casa, eu vivia mais sozinha do que acompanhada. Me tornei uma pessoa amarga, sem paciência, ignorante. E aquela menina doce, meiga e amável morreu. Hoje eu não me reconheço, mas eu estou em processo de amor próprio e de autocuidado. Então eu quero te passar um recado. Sabe qual foi o meu problema? Eu vivi me colocando em segundo plano. Eu deixei de fazer o que eu gostava por medo do que os outros iam pensar. Eu mudei a minha personalidade para se encaixar em determinados ambientes e pessoas que não me cabiam. Eu mudava características próprias para agradar outra pessoa. E isso foi minando quem eu era de verdade. Eu preciso aprender a ser a minha prioridade. Eu sinto saudade, sim. Saudade de mim. Eu estou tentando recuperar algo que há muito tempo eu perdi e que me faz muita falta, que é acreditar em mim mesma.